Não está fácil não. Minhas irmãs, vamos abrir a palavra de Deus no livro de Hebreus, no capítulo 12, versículo 1 e 2. Eu confesso para as irmãs assim que eu e Deli ficamos bem relutantes de fazer essa palestra, porque fazer a pregação no mesmo dia, né? De certa forma, muitas pessoas da mesma família. E se a gente vai para um lado na pregação com as irmãs e os irmãos vão para o outro, eu lembro de uma amiga minha que uma senhora, já que ela gosta muito, ela e o esposo, de ir para retiro de casais. E diz que foram para um retiro de casais e era a pregação do outro, para um lado com os homens e para o outro com as mulheres, só que as mensagens se desencontraram. Ela falou: Raquel de Deus, saíram todos os casais brigados daquele retiro, né? Quando fala esse negócio lá, eu digo, Jesus amado. E a gente demorou um tempo a conseguir encontrar um trecho bíblico para nós termos como ponto de partida. É claro que a mensagem com irmãs é diferente do que a mensagem com irmãos, até porque a gente tem necessidade, uma realidade de vida diferente do que a dos homens, por vários motivos, mas buscando o alvo principal, né? Eu acho que o nosso alvo principal é chegarmos a Cristo, né? Chegarmos ao final da nossa carreira, não apenas nós, mas também que a nossa família possa estar conosco, servindo a Deus. Então vamos começar lá, irmãs. Hebreus capítulo 12, versículos 1 e 2. Eu vou ler onde eu transcrevi, porque as letras são maiores do que da Bíblia. Diz assim: portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunhas, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, e assentou-se à destra do trono de Deus. Essa é uma palavra de Deus que basicamente ela fala de santificação. E o que é santificação? Alô? E o que é santificação? Santificação é nós irmos nos aproximando de Deus, nos afastando das coisas brigadas que estão nos rodeando no mundo. É disso que essa palavra de Deus está falando. E uma das dificuldades de falar qualquer texto assim, irmãs, principalmente na igreja onde a gente congrega, no lugar onde a gente convive, no bairro que a gente mora, é que a palavra de Deus é uma espada de dois gumes. Então, muito antes de cortar para vocês isso daqui, cada coisa que você lê, que você medita, isso corta na gente, dói na gente, diz assim, que Deus tenha misericórdia de mim, porque aqui tem coisas que eu preciso me ajustar. E a palavra de Deus é assim, ela é uma espada de dois gumes, né? Ela não tem como entrar em contato com a palavra de Deus e depois dizer, eu não sabia. A partir do momento que a gente entra em contato com a palavra de Deus, nós estamos sabendo o que Deus está falando para nós. Alô? Irmãos, a palavra de Deus aqui está falando da carreira que nos está proposta. Carreira, hoje a gente lembra muito de carreira profissional, quando fala em carreira. Eu entro numa carreira até me aposentar, eu entro numa carreira para ter promoções. E a gente pensa muito em disputa, em concorrência, quando a gente fala em carreira. Um jovem que vai prestar vestibular, o que lhe é ensinado lá no cursinho? Você não precisa nem ser tão bom.
mas você tem que ser melhor do que os outros que estão concorrendo com você. Você tem que ser o melhor. Você tem que deixar os outros para trás. Quando você vai prestar um concurso, por exemplo, tem 10 vagas, tem 1000 vagas. Vai entrar quem? Os 10 ou os 1000 melhores. Mas todo candidato é muito bom. Só que só vai entrar 10 ou 1000. É o número de vagas que tem. A carreira que nos está proposta de chegarmos ao céu com Cristo, a carreira de salvação, ela não tem número de vagas limitado. Nós não vamos aqui, tipo, jogos vorazes, sair se matando para ver quem que Deus vai achar que é a mais bonitinha para ir para o céu. Não. A palavra de Deus diz que no céu tem muitas moradas. Então, toda a humanidade, em termos teóricos, pode ser salva, pode ir para o céu. O que requer é passar as etapas no sentido de viver a carreira, vencer a carreira. E essa é uma carreira que não tem um tempo de duração assim. Já trabalhei 25 anos, ou 30, ou 35, agora eu posso me aposentar. Não existe aposentadoria para a carreira que nós estamos correndo. Essa carreira, ela termina de duas formas: ou o dia que nós morrermos, ou o dia que Jesus Cristo vier nos ares e encontrar a sua igreja. É dessa forma que a carreira termina. Então não tem eu dizer assim: nossa, mas eu vou na igreja desde que eu tinha 10 meses de idade, então eu vou fazer 50 anos de serviços prestados. Não, nem 70, nem 80. A carreira, ela termina quando nós nos encontramos com Cristo, quando nós terminamos a nossa vida. E o que é esse chegar ao fim dessa carreira, correr essa carreira? Correr essa carreira é permanecer firme, com paciência, com perseverança, independente das dificuldades, dos desafios que a nossa vida nos trouxer. Irmãos, quantas pessoas, se vocês pensarem, vocês conhecem, que vocês dizem assim: parecia que tinha uma vida tranquila, tão boa, tão linda, de repente surge uma provação na vida daquela pessoa, uma perda, uma situação que você diz assim: meu Deus, como que essa pessoa está conseguindo suportar o que está acontecendo com ela? Nós não sabemos. Eu lembro um hino que era cantado com os jovens, quando eu era adolescente ainda, dizia assim: não sei se dias maus ou bons são destinados a mim. Minhas irmãs, nós podemos estar num momento maravilhoso da nossa vida, e nós não sabemos o que nos espera daqui uma hora quando a gente sai daqui. Ou podemos estar vivendo momentos muito difíceis e não temos noção do livramento, da providência que Deus tem preparado para nós, às vezes em pouco tempo. Só que o que importa é, essa carreira que nos está proposta, nós temos que chegar ao fim dela. Ela é uma carreira que o objetivo é finalidade, é chegar ao fim. É a gente poder se encontrar com Deus. E é dentro desse suposto que a gente vai trabalhar a mensagem de hoje, lembrando que, enquanto família, enquanto mulheres, eu quero pontuar bem aqui que essa não foi pedido por um pastor uma palestra para esposas, não é uma palestra para esposas aqui, é uma palestra para adolescentes, para jovens, para mulheres de todas as idades. E quando você pensa nesse leque tão amplo, isso me gerou muito questionamento, porque às vezes eu ia montar e dizer: não, mas isso daqui é uma palavra para esposas. E não é isso. Na igreja nós vamos ter adolescentes de 12 anos, nós vamos ter jovens, nós vamos ter irmãs casadas, separadas, viúvas, que nunca casaram, que são idosas. E qual é a palavra de Deus para todas nós? Essa é
Senhor tem ao nosso coração, de nós percebermos que nós estamos correndo uma carreira. E a carreira que eu estou correndo, eu não preciso fazer a pessoa que está do meu lado ir mal, para ela ir mal, para eu me sair melhor e chegar primeiro. Um exemplo aqui que dá para ter é essas pessoas que conseguem correr uma maratona, né, os 42 quilômetros. Aí você olha lá o último cidadão que chegou na maratona, que chegou na linha de chegada, feliz da vida. Aí você olha e diz assim, nossa, mas ele não é um perdedor, o último que chegou? Ele é um perdedor? Quem é aqui que ia se sentir perdedor se conseguisse correr 42 quilômetros? Ele está lá feliz por quê? Eu fui até o final. Eu cheguei 2 horas depois, 3 horas depois do que o penúltimo colocado. Mas eu cheguei. Minhas irmãs, nosso objetivo é esse. É chegarmos no céu, é nos encontrarmos com Deus. Nós temos que esquecer e achar que nós estamos vivendo um mundo da Luluzinha e do Clube do Bolinha, que é mulheres contra homens, é a minha geração contra a geração mais velha, contra a geração mais nova. Nós estamos como cristãos correndo uma carreira para chegar no céu. E daí eu quero convidar vocês à leitura de mais um versículo bíblico que está em Isaías 41:6. Isaías 41:6, que diz assim: um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, vamos lá, um ao outro ajudou, e ao seu companheiro disse, quem está do meu lado, a irmã que está correndo comigo essa carreira, e às vezes correndo, e às vezes andando, e às vezes mancando, e às vezes rastejando, mas quem está andando comigo essa carreira, tem hora que cansa, tem hora que está desanimado. Sabe quem são as pessoas que mais estão correndo a carreira pertinho de vocês e de mim? Normalmente é a nossa família. E tem hora que está cansado, está desanimado, e a palavra de Deus diz que um ajudou o outro e disse, te esforça. Só que quando a palavra de Deus fala que um ajudou o outro, daqui a pouco a gente vai entrar nesse tema, um ajudou o outro, então o outro foi ajudado pelo primeiro um. E uma das coisas que nós temos de aprender, e principalmente como mulheres, é a possibilidade que às vezes nós precisamos ser ajudadas, porque a gente gosta muito, né? Às vezes de ajudar, de fazer pelo outro, de fazer, de acontecer, de ser ativas, só que às vezes tem momentos que o Senhor Deus nos coloca numa situação que nós precisamos ser ajudados, seja por uma enfermidade, seja por um momento que nós não podemos estar presentes em algumas coisas, seja pela idade, seja no momento, por exemplo, após um parto, que você está incapacitada de fazer algumas coisas ali, mais pesadas, e você é ajudada. A palavra de Deus fala do ajudar, só que quando alguém ajuda, a gente não pode esquecer que tem alguém sendo ajudado. E quando quem está sendo ajudado não aceita ajuda, a situação fica complicada, gente. É difícil ajudar quem não se permite ser ajudado, né? Às vezes gera situações de conflito. Mas nós vamos voltar aqui, nós estamos falando em família. Sem exceções, famílias elas são formadas por pessoas. Normalmente, com idades diferentes, a não ser que seja um casal recém-casado com idade muito próxima, ou um casal idoso com idade muito próxima. Mas se não, na família você tem pessoas com idades muito diferentes. Sexo diferente, o marido com a esposa, os filhos, às vezes meninos, meninas, às vezes os filhos com idades diferentes. A gente conhece irmãos, famílias que têm filhos
diferença de idade bem razoável. Saúde diferente. Às vezes o esposo e a esposa, um tem bastante saúde, outro não. Às vezes 2 filhos, um é aquele que nem gripe pega e outro já nasce com a unha encravada. Não é assim, tudo que tiver acontece com aquele. Vigor físico, né? O ânimo, a pegada, o pique, aquele que já acorda às 6 horas da manhã pronto para tudo, e aquele que às 9 horas ainda está embalando, né? Momento da vida. Às vezes a gente está num momento que está tudo acontecendo, tudo maravilhoso, sei lá, estou me formando, estou sendo promovido, está tudo acontecendo. E tem momentos na vida que está tudo desmoronando. E na mesma família podem ter pessoas que estão vivendo momentos profissionais, ou de saúde, ou da vida diferentes. Diferentes talentos, diferentes interesses, diferentes habilidades, diferentes vontades, diferentes desafios. Gente, as famílias, via de regra, são formadas por pessoas muito diferentes. Minha família tem, ali, nuclear, 4 pessoas. Eu e o meu marido, vamos dizer. Já são sexos diferentes. Nós e os nossos filhos são idades bem diferentes. Mas eu tenho um filho e uma filha. Mesmo que tenham idades próximas, os desafios de um rapaz e de uma moça são diferentes. Mas não é só isso, na personalidade, no jeito de cada um, na forma que cada um encara a vida. E se a gente olhar isso, gente, é o meio perfeito para o surgimento de conflitos, né? Um está a 1000, né? Quer chegou o final de semana, vamos sair para se divertir. O outro, meu Deus, chegou o final de semana, eu quero botar o pijama, o chinelinho, quero ir para frente da televisão, ou pegar o meu livro, a minha cama, e não falem comigo. O conflito está feito, né? Nossa, vamos sair para comer fora. Não, eu comi aí pela rua a semana inteira. Eu quero qualquer arrozinho com feijão, arrozinho com bife em casa. O conflito está feito. E às vezes, se nos falta sabedoria, nós botamos mais fermento na massa desse conflito. Então, assim, a família, ela tem 2 grandes possibilidades. Um lugar para a gente fazer ajuda mútua, porque um e o outro estão vivendo situações diferentes, ou a gente botar lenha na fogueira e fazer o conflito pegar fogo, porque tem tudo para acontecer conflito. Vou dar um exemplo. Por exemplo, você pega um lugar altamente competitivo como uma academia militar, um lugar que está todo mundo lá vivendo 24 horas por dia junto. Só que lá são tudo jovens, da mesma idade, que dormem a mesma quantidade de horas, comem a mesma comida, têm o mesmo objetivo de estudarem. Na família, não. Na família, um está se formando, o outro está entrando na faculdade, um está começando um trabalho novo, o outro está anos no seu trabalho. Um trabalha às vezes durante o dia, o outro trabalha à noite. E quer ver um exemplo simples? Se o cara está lá, trabalhou o dia inteiro, ou o homem ou a mulher, está lá sentado, lendo um livro, fazendo qualquer coisa de lazer à noite, todo mundo entende. Trabalhou o dia inteiro. E se o cara trabalhou a noite inteira, e daí de manhã ele estiver lendo alguma coisa, assistindo um programa, nossa, como é que eu vou dizer? Que pessoa aí, né? Não fazer nada da vida nesse momento. Então, às vezes, a gente tem uma tendência a não se colocar no lugar do outro, não perceber o momento que o outro está acontecendo, o outro está vivendo. Independente dessa idade, desse sexo, do momento da vida, a gente não pode perder o foco que nós estamos tentando
correr essa carreira que ela tem no final, que é chegarmos a Cristo, terminarmos a nossa vida em Cristo. E aqui diz que nós temos embaraços, né? Embaraços. E se a gente, os embaraços é o quê? Tudo que tenta nos enredar, como se fosse prender a gente numa rede. Olha, eu trabalho tanto, eu estudo tanto, eu fico tão ansiosa para deixar minha casa em dia, que isso tudo acaba não me permitindo tomar o tempo que eu preciso para me aproximar de Deus, das coisas de Deus, ensinar os meus filhos sobre as coisas de Deus, investir no meu relacionamento com meu esposo, com a minha família, com os meus pais idosos, com outras pessoas da família que estão precisando de mim. E daí a gente esquece o alvo, né? Esquece a carreira que está proposta. E vocês lembram que a gente falou lá do um ao outro ajudou e logo, quer dizer que o outro recebeu ajuda. E daí a gente tem algumas coisas para conversar a respeito de família, a respeito de ajudar e ser ajudado, né? A pergunta é: como que se ajuda alguém? O que é ajudar alguém? O que é ajudar? Aí tem outra, até dentro do contexto de escola, é uma palestra que eu vou fazer lá no Cinep Paraná mês que vem, que é assim: quando que ajuda demais começa a atrapalhar? A gente vai fazer sobre o contexto de mães que literalmente faz a lição pelo filho, né? Tipo assim, como se fosse a pessoa quer ajudar tanto que a professora chega lá e vê a letra da mãe na lição da criança e diz: não, mas é que eu quero ajudar. Mas o que é ajudar? Até onde se ajuda? E isso não é só na lição lá, pega uma tarefa de criança de primeiro ano com letra de adulto. Não é isso. Quando que a gente começa a atrapalhar a vida dos filhos, ou do marido, ou dos pais, ou de irmãos, que às vezes tem uma dependência com você, porque você começa a ajudar demais, no sentido de não permitir que a pessoa sofra consequências de atos que ela fez, né? Não permitir que a pessoa assuma as suas responsabilidades. Não permitir, sei lá, que se eu tinha uma tarefa para fazer hoje, sei lá, lavar um determinado uniforme, eu não lavo, não deixo em ordem, amanhã ele vai, por obra do Espírito Santo, estar limpinho dentro do guarda-roupa? Não, ele vai estar sujo, não vai estar do jeito que eu queria. Se eu não me organizo, as coisas não vão acontecer. E se nós, enquanto mães, fazermos, por exemplo, as coisas para sempre por nossos filhos, eles não têm como aprender, né? Então, assim, quando que ajuda demais começa a atrapalhar? E ajuda demais, ela atrapalha duas pessoas. Primeiro que ela atrapalha é quem é ajudado demais. Gente, se vocês souberem o número de crianças e adolescentes hoje que não sabem amarrar um tênis, vocês vão ficar apavorados. Com quantos anos vocês aprenderam a amarrar um tênis? E hoje, o número de crianças que não conseguem, sei lá, botar um casaco, né? De repente, de adolescentes com as mães indo no colégio porque ele perdeu a camiseta. Como assim? Alguém perde uma camiseta? O teu filho tem 14 anos, né? Não, mas é que ele tirou, ele trocou, ele não sabe onde deixou, ele não tinha o nome, até tinha o nome na etiqueta, mas ele cortou a etiqueta. Tá, mas teu filho tem 14 anos, você está vindo na escola porque ele perdeu uma camiseta. Tipo, você vai no ensino médio, depois você vai na faculdade falar com o reitor porque ele perdeu a camiseta. Até onde nosso papel de mães? Entende, irmã? Tem mulheres que faz questão de mudar o lugar de tudo para o marido não saber onde está a gravata, o sapato, a meia, para ter que vir perguntar para ela, porque ela se sente, como é que eu vou dizer? Eu vivi uma experiência bem interessante assim, nesse sentido, essa
semana inteira minha sogra estava lá em casa, ela é bem idosa. Aí ela falou, tem que separar a roupa, antes dela ir tomar o banho dela, tem que separar a roupa que eu vou colocar. Eu digo, não, é a senhora que vai separar a roupa aqui. Mas eu, sim, abre a sua mala. Hoje o dia é calor, o dia está mais frio, escolhe o quê? E no primeiro dia foi tão lento para escolher a roupa, no segundo um pouquinho, no terceiro quando eu abri a porta, eu já escolhi aqui, estava tudo arrumadinho antes de tomar o banho. Então assim, por que a gente vai fazer pela pessoa o que ela já pode, no caso de criança, ou o que ela ainda pode, no caso de um idoso, fazer por ele? Às vezes, irmãs, a gente está vendo petit em casa, sobrecarregada, porque a gente está fazendo pelo marido, pelos filhos, pelos pais idosos, pelo irmão lá que ainda não se ajustou na vida, coisas que eles podiam fazer por eles. E dá mais trabalho ajudar, auxiliar no primeiro momento. Olha, é assim que você vai fazer, né? Escolhe como que está o clima hoje, dá mais trabalho do que você chegar lá e fazer. Só que a longo prazo, quando você acaba ficando com a responsabilidade de muita coisa, quando você ajuda demais, você acaba se sobrecarregando. Esses tempos, não faz muitos meses, eu conversei com uma professora, ela estava mal, assim, sobrecarregada. O que está acontecendo? Não, eu não aguento mais. Ela falou, eu trabalho o dia inteiro. Eu chego em casa, pilha de louça para lavar, está imensa. Ela começou a contar toda a rotina dela. Aí eu falei para ela, quem criou teu marido foi tua sogra, né? Foi. E quem criou teu filho de 17 anos? Fui eu. Então teu filho está em casa o dia inteiro, não está trabalhando, não está estudando. E daí você chega em casa, você trabalhou o dia inteiro, e a louça que ele tomou café da manhã, que ele almoçou, que ele tomou o lanche da tarde, está toda para você lavar às 6 horas, 7 horas da noite quando você chega. Você está entendendo, irmã? Não, mas é que eu quero fazer pelo meu filho. Apesar dele estar sobrecarregando a mãe hoje, é um candidato a ser um péssimo marido amanhã, né? Porque o exemplo que ele está tendo é ruim. Irmãs, muitas coisas, às vezes a gente fica tendo petit, porque assim, e eu conversei com ela, ela falou, o problema é que eu chego. Se eles lavar a louça, eu ponho defeito em tudo. Gente, não lavou tão bem hoje, ensina, volta, explica de volta como faz. Irmãs, as irmãs que têm anos, vocês sabiam cozinhar do jeito que vocês cozinham hoje? Chega lá rapidamente, em meia hora está saindo uma comida. Quando vocês tinham 18 anos, esses tempos meu filho saiu com os amigos, ele falou, eu fiz um macarrão, mãe, assim, mas não ficou bom como o seu macarrão. Tá, meu filho, tu acha que quando eu tinha 17 anos, o meu macarrão era de perto que você faz hoje? Ou seja, às vezes a gente quer exigir que um filho adolescente, que alguém na casa faça. Eu tinha uma tia, tudo bem, talvez isso fez bem para ela, porque ela viveu até 100 anos. Mas ela não lavava roupa na máquina de lavar roupa, porque a máquina não lavava tão bem quanto ela. Ela tinha empregada todos os dias na casa dela, muito bem de vida, mas quem lavava a roupa era ela, porque nenhuma empregada sabia lavar a roupa também. Sabe, assim, às vezes a gente fica, irmã, sobrecarregada, porque a gente acha que só a gente sabe fazer as coisas, sabe fazer bem feito. E daí a gente vai ficando crica, vai ficando chata, e vai dizer que ninguém nos ajuda, e que é aquilo, precisa de ajuda? Preciso, vai botando a mesa, vai tirando a louça da lava-louça, acha alguma coisa, vai fazendo uma salada, chama para estar junto.
E a gente às vezes fica que não pede ajuda, não indica como ajudar. Aí alguém diz, tá, mas eu perguntei se precisava de ajuda, diz que não. Às vezes a gente diz que não precisa de ajuda e 5 minutos depois está reclamando, murmurando, porque como é que eu vou dizer, está todo mundo sentado e eu estou aqui fazendo as coisas. Vamos pensar um pouquinho se às vezes a gente não está descuidada nesse sentido, tá? Na igreja, a gente está falando em família, mas a gente também tem essa grande família, né, de irmãos na casa do Senhor. E a palavra de Deus nos fala que uma das formas que nós mulheres somos chamadas a ajudar é ensinando umas às outras. Abra uma palavra de Deus ali, em Tito capítulo 2, versículo 3, que ele fala sobre mestras do bem. E eu não quero usar o termo de mulheres idosas, eu quero usar o termo de mulheres idôneas, ou mulheres mais experientes. Quando a palavra de Deus nos fala que mulheres mais experientes em alguma coisa ensinam as mulheres que são menos experientes naquele sentido. Aí a palavra de Deus fala alguns pontos ali. Aqui conclama, né, as mulheres com mais idade, com mais experiência, a procederem com seriedade, com idoneidade na sua própria vida e em relação às mulheres mais jovens, ou seja, seria uma instrução, um ensinamento pelo exemplo. Não é catando a irmãzinha lá no corredor da igreja e falando que não deve, que você não foi, como é que eu vou dizer, perguntada, nem questionada, ninguém pediu tua opinião e sai, né, falando que não deve. Mas fala de nós darmos o exemplo. E a palavra de Deus fala assim, sobre o nosso proceder, a primeira coisa. As mulheres serem sérias no seu proceder. Irmã, ser séria, que a palavra de Deus está falando, não é ser sisuda, cara fechada, semblante pesado, sem uma leveza. Não está falando de alguém que não possa dar um sorriso, um riso, ou até mesmo, porque não lembrarmos daquelas irmãs que às vezes a gente está junto, ou daquelas familiares que você diz assim, é impossível estar com fulano e não dar uma risada gostosa, porque tem pessoas que é espontâneo, né? Chegam assim para te contar o fato, e às vezes não é nem um fato, você diz assim, não é o fato, é o fato contado pelo Marcelo, amigo do Derli, por exemplo. Ele tem um amigo que o fato pode ser simples, só que a hora que ele contar o fato, você vai rir muito. Tem pessoas que têm leveza no dia a dia. E o que a palavra de Deus está falando aqui de serem sérias, não é que, o rosto fechado vai me dar cara de santidade, não é isso. É de ter seriedade no que nós fazemos. Seriedade em relação aos papéis que nós temos, com a nossa família, na igreja, no nosso trabalho, na nossa vizinhança, na ajuda às pessoas, termos seriedade. Alguém pediu ajuda, para dar uma cesta básica para alguém, para uma roupa. Não, eu posso entregar para a irmã Daniele porque eu sei que existe seriedade, ou seja, se ela me pediu para ajudar, ela é uma pessoa séria, e isso daqui vai chegar no destino A, não é no destino B, nem C, nem D. Isso é seriedade. Então a palavra de Deus nos conclama a sermos sérias no nosso proceder, termos seriedade, credibilidade. Olha, eu sei que a irmã vai fazer da melhor forma que tiver ao seu alcance. Daí vem uma segunda aqui, irmãs, que fala sobre a fala. Diz para nós mulheres não sermos caluniadoras. E para mim, eu sempre confundo, mas eu sei que o pessoal do direito tem essa história entre a diferença de calúnia, difamação e injúria. Não é isso que nós não vamos entrar no direito brasileiro
exagero aqui. Quando está falando em calúnia aqui, eu entendo que está falando assim, de falar mal da vida dos outros. Porque tecnicamente, no Código Penal brasileiro, é quando você fala mal de alguém e aquilo não era verdade. Só que às vezes tu pode falar mal de alguém, pode ser até que o fato é verdade. Só que a pergunta é assim, por que eu vou sair espalhando um fato que até pode ser verdade sobre a vida de alguém? Qual que é o meu objetivo com isso? Ah não, mas olha, alguém contou, eu vi. Irmãs, eu vi a gente dizendo, olha, tu sabia que fulana, filha de fulana, teve uma filha de solteiro e tal, menina tão novinha e tal, eu vi ela com o bebê. Depois vai saber, gente, o bebê nem era da menina, ela não tem nada a ver com aquilo, estava com uma criança, como é que eu vou dizer, no colo, um sobrinho, alguém que ela cuidava, alguém que... Mas a pessoa viu a menina nova com o bebê no colo, pronto, já espalhou para meio mundo que a menina é mãe solteira. Às vezes a gente escuta alguma coisa e daí a gente sai contando para os outros. Não, mas a irmã fulana me falou, ou a vizinha fulana. Uma que a gente pode se perguntar assim, ela falou, e realmente será que é? Segunda coisa para a gente se perguntar, irmã, qual era o objetivo que a pessoa veio me falar isso? Para se sentir melhor do que a pessoa? Para se sentir superior? O que edifica a vida dela e a minha, e eu sair, como é que eu vou dizer assim, reproduzindo algumas falas. Tem uma fala do pastor Jeter, que esses tempos ele falou, que eu acho que eu nunca vou esquecer na vida, que eu achei o máximo, assim, que ele diz, irmão, ele estava muito bravo um dia, que ele falou assim, irmãos, que tem fofoqueira na igreja, a gente sabe, mas o que eu fico bravo não é pelos fofoqueiros, é porque vocês vão lá dar munição para o fofoqueiro fofocar. Por que vocês contam as coisas para o fofoqueiro? E se a gente pensar, irmãs, aperta bem, que você sabe quem são as pessoas que gostam de falar bastante. E daí a pergunta é, por que você conta as coisas para quem gosta de falar bastante? Será que a gente não, às vezes, sem querer, porque a gente não tem assunto para puxar, fala do clima, dá uma receita, você fez um bolo lá que ficou, acha alguma coisa de útil para falar, mas não fala da vida. A palavra de Deus, gente, quando a palavra de Deus está falando para nós aqui mulheres, tinha tanta coisa. Esse trecho bíblico não está falando de vestimenta, esse trecho bíblico não está falando de pecados sexuais, esse trecho bíblico não está falando de orgulho, não está falando de vaidade, não está falando de inveja. Ele está falando, sejam sérios no seu proceder. Cuida com a tua fala, cuida com o que você fala. Se não fosse importante, gente, não estava aqui na palavra de Deus. Aí fala mais uma coisa. Não dada a muito vinho. Não dada a muito vinho. Aí talvez você já vai de cara e diz assim, eu nem gosto, né? Não sou chegada em vinho. Uma que o pessoal já diz a brecha assim, não está dizendo que não é para beber vinho, está dizendo que não é para beber muito vinho, né? Mas aqui às vezes a pessoa diz assim, mas eu nem gosto, nem sou chegada, olha, se tem uma coisa que eu não vou deixar de ir para o céu, é por causa do vinho. Gente, a palavra de Deus, quando ele fala em vinho, ele fala muito em espírito amargurado, em pessoas de espírito amargurado. A mãe do rei Lemuel, quando ela dá conselhos para ele, ela diz assim, olha meu filho, não seja muito chegado a bebida forte, e muitos trechos na palavra de Deus vai dizendo assim, olha, deixa a bebida forte para a pessoa amargurada de espírito. É como se fosse um entorpecimento da alma, uma anestesia ou uma analgesia. Daí se a gente entender que a palavra de Deus diga assim, não seja chegada a muito vinho. Vinho é aquilo que faz esquecer um pouco
das calamidades da vida, da tristeza da vida, de como às vezes a vida está pesada. Ela pode se referir ao vinho, pode se referir à bebida alcoólica, mas pode se referir a vícios de um modo geral. Pode se referir a práticas que nós podemos estar tendo para esquecer de como a vida está ruim, está difícil, para não enfrentar a nossa realidade. Eu só tentei lembrar um pouquinho de quais podem ser esses vinhos na nossa vida, esses entorpecimentos. Pode ser o álcool, pode ser o remédio. Irmãs, eu sou psicóloga de formação e daquelas que já tive problemas para dormir. E quando eu falo em problemas para dormir, não é dormir pouco, é não dormir dias e dias e dias seguidos. E eu sei quanto isso é difícil. Mas nunca fui, não sou fã de carteirinha de medicação para dormir. Entendo quem faz com controle certinho, não estou aqui para julgar ninguém. Mas assim, às vezes as pessoas têm uma rapidez, uma sede em entrar em medicação para dormir, em medicação para acordar, em medicação para depressão, em medicação para ansiedade, e de repente é tanta medicação que uma começa a entrar em choque com a outra, né? Esses tempos a gente estava conversando com uma pessoa que falou, não, eu só durmo a hora que eu tomo remédio para dormir, e daí eu tenho que botar o despertador para tomar o remédio para acordar. Jesus amado, tipo, que ciclo que se entra. Quais são os entorpecimentos da vida? Álcool, remédios, novelas. Ah, mas novela é coisa dos mais idosos. E as séries, gente? Que às vezes você entorpece. Ah, mas eu não posso maratonar uma série no final de semana. Gente, nós estamos falando às vezes de pessoas que deixam de trabalhar, que deixam de estudar, que deixam de lavar louça, que deixam de tomar um banho, de escovar os dentes, porque ele tem que chegar no final de um negócio ali, e quando termina aquele, tem outro e outro e outro, ou seja, um entorpecimento da mente. As redes sociais, a comida, não estou falando da comida alimento, estou falando da comida enquanto um desajuste, né? A compras. Irmãs, quem não conhece pessoas que têm 200 pares de calçado, vai não sei aonde que tem a promoção da barateira, de não sei o que, chega com 15, 18 pares de calçado, mas porque estava barato, tá, mas para que tanto calçado? Roupa, né? Eu lembro de alguém que era assim, toda vez que ela comprasse, se ela comprasse uma blusa, tinha que ser 3 iguais, tipo, 3 cores diferentes, tudo é de 3, tipo, aquela compra que vai muito além da compra, porque eu estou precisando, eu quero ter uma roupa a mais, uma roupa melhor, mas isso é legítimo, gente. E quando a Bíblia fala, acho tão interessante assim, que a Bíblia não fala do não vinho, ela fala do não muito vinho, ou seja, ela não está falando de não fazermos algumas coisas, de não usarmos algumas coisas, de não usufruirmos, mas de nós não nos desequilibrarmos em função de alguma coisa em nossa vida. E aqui, redes sociais, tantas coisas que podem ser o vinho na nossa vida. E daí a palavra de Deus fala, acho que a parte mais bonita desse trecho, quando ela fala, sejam mestras do bem. Mestra é uma professora, como é que eu vou dizer assim? Uma professora sênior, não é uma professora qualquer, né? É aquela professora que tem um pouco mais, ou muito mais de formação, de habilidades. E aqui não fala só de idade, gente, fala de mulheres ensinando mulheres, né? Mulheres com mais experiência
ensinando mulheres mais jovens. E daí eu pergunto para vocês, por que a gente precisa das mestras do bem hoje, se o YouTube pode nos ensinar tudo? Hoje no YouTube você encontra como limpar o banheiro, como limpar a casa, como cozinhar o feijão. Que, por sinal, há pouco tempo eu aprendi com uma nutricionista que disse que ele tem que ficar 24 horas de molho, e trocando a água e botar o louro dentro para neutralizar umas coisas ruins que o feijão faz mal para a vida da gente. Eu digo, nossa, eu sempre achei que botar de molho era só para economizar gás, né? Aí a gente vai aprendendo algumas coisas, mas o YouTube ensina tudo hoje. Para que as mestras do bem? Para que nós ensinarmos ou aprendermos com outras mulheres, com outras pessoas, se a gente pode ensinar ou aprender tudo no YouTube? Há algum tempo já as mulheres mais jovens, quando têm seus filhos, são ensinadas fortemente que elas não devem pegar nenhum conselho, nem da mãe, nem da avó, nem da tia, porque o filho é meu, quem cuida sou eu, quem cria sou eu, como se junto na gestação o manual de instrução viesse, como se a gente não tivesse milhares e milhares e milhares de anos de tradição passadas de uma geração para outra de como são os cuidados. Eles vão mudando, vão de uma geração para outra, mas é como simplesmente, olha, eu não quero saber de mais nada que a minha mãe, a minha avó, a minha tia possam me ensinar. Eu vou no Santo Grau, lá, né, no Santo YouTube, que lá vai ter pessoas nas redes sociais que vão me ensinar tudo sobre desfraude, sobre amamentação, sobre... E, gente, daí vai acontecendo aquelas coisas horrorosas, né? Que você está com uma criança de 6 anos na escola que não está desfraudada, e daí você vai insistir para a mãe, teu filho não tem nenhum problema físico. Nós temos que tirar da fralda, não, mas cada criança tem seu tempo, porque eu vi na internet que cada um tem seu tempo, mas existe um tempo apropriado para todas as coisas. A criança já passou, ela fica com vergonha, porque todo mundo vai no banheiro e ela está com fralda. Irmãs, quando a gente passa a se encolher totalmente, não, eu não vou nem falar nada. Hoje em dia, assim, né, gente, eu já não falo nada mesmo, porque se não for perguntado, porque, como é que eu vou dizer? Se diz assim, meu Deus do céu, vou ficar quieto para não falar nada, né? Porque você às vezes fica se espremendo, assim, que vem, mas um dia que eu e o Denis já estava na porta ali fora, um dia frio, aquele chuvisco fino. E me sai, não lembro se uma mãe ou um pai com um recém-nascido ali para fora, com aquela cabecinha careca de fora, gente, ai, que agonia que me deu, que vontade de dizer, irmã, põe um paninho em cima dessa cabeça, frio, gente, misericórdia, aquele chuvisco fino, e você já fica imaginando a gripe ou a crise de bronquite depois daqui. Aí, a pessoa saiu, eu olhei para ele, ele olhou para mim, nós conseguimos ficar de boca fechada. Eu digo, nós conseguimos. Mas que Jesus amado, que a vontade da gente, às vezes é dizer assim, pelo amor de Deus, põe E talvez quem está certa é ela, né? Eu botava, cobria, ele tiver gripe, bronquite e tudo, vai que tem que botar na chuva mesmo, que seja o mais adequado, não sei. Por isso que cada um cria os seus do jeitinho que acha que é. Mas a palavra de Deus nos fala de sermos mestras do bem. Ou seja, através do nosso exemplo, da nossa vida, nós ensinarmos outras pessoas. E às vezes você diz assim, mas eu tenho 20 anos. Mas tem outras pessoas que estão passando agora pelo ensino médio, que estão entrando na faculdade, que vão passar dificuldades sérias que você passou nesse período. E talvez você tenha muito mais habilidade em ajudá-las do que eu, ou do que uma irmã de 70 anos, porque você sabe quais são essas dificuldades. Vou falar para as jovens hoje.
vocês passaram dificuldades e desafios. Mas as que estão entrando na adolescência agora, com 12, com 13 anos, vão passar dificuldades e desafios mais intensos que vocês passaram. Porque os dias estão se tornando mais maus, mais difíceis. Às vezes a gente, como pais, irmãos, a gente quer proteger os nossos filhos de tudo de difícil e ruim que nós passamos. A gente pode proteger. Só que não vai proteger de tudo de ruim e de difícil que eles vão passar. Porque o desafio da geração deles é diferente do desafio que nós vivemos. Gente, qual a mãe de vocês que um dia teve preocupação na vida de mandar um filho, uma filha para a escola e pensar se não ia entrar um doido com uma machadinha na escola para matar a criança dentro da escola? Dentre tantas preocupações que a minha mãe teve na vida, com certeza, essa não foi uma delas. E qual a mãe de criança pequena hoje no Brasil que não passou um aperto no coração pensando nisso? Meu Deus, entra um doido. Então, assim, gente, os desafios de cada geração são diferentes. Mas o ponto de chegada é o mesmo. Nós queremos chegar ao final da nossa carreira para chegarmos no céu. Quando a Bíblia fala em sermos mestras do bem, nos dá a dica de orientarmos também, às vezes, as pessoas mais jovens. Eu não sei se vocês pegaram essa época, e as meninas, agora as adolescentes, podem dar risada nisso. Mas tinha uma época que diziam assim: olha, irmão, para você casar, para arrumar um marido, para Deus dar um esposo, você tem que dizer exatamente para Deus o que você quer. Eu quero assim, eu quero assado, eu quero ensopado, tem que fazer a lista. Irmãs, misericórdia, deu cada coisa ruim disso. Deu, porque o pessoal fazia a lista, uma que começa assim: a menina sedentária, gosta de comer bastante, não gosta de se exercitar, mas na lista dela ela queria um cara malhadão, né? Aí casava, o cara vai para academia, ela fica morrendo de ciúme porque o cara está indo para academia. Mas, gente, tipo, né? Pedisse um gordinho também para Deus, que o casamento tinha sido mais em paz, entende? Tipo assim, fazer a lista. Eu lembro de um caso que eu não vou, fato, tá, gente? Fato, eu não vou falar as duas características, porque senão, né, a mensagem, afinal, está sendo gravada. Mas a pessoa, assim, ele tinha que ter duas características. Deus podia escolher o resto, mas nem sei se era para Deus escolher o resto, mas assim, tinha que ser alto. E a cor da pele estava muito clara para ela, como que tinha que ser a cor da pele e do cabelo. Ela casou com o cidadão com aquelas características. Mas, gente, eram as únicas duas, digamos, virtudes que o cidadão tinha. O resto foi um desastre o casamento. Eu lembro outra irmã que ela escolheu a profissão. Meu marido tem que ser profissão X, eu não vou falar porque senão... Profissão X era uma bênção, era chique, os meninos com a profissão X iam tudo trabalhar, como é que eu vou dizer? Bonitinho, bem vestidinho, cabelo... E tinha que ser tal profissão. Deus deu o marido com a tal profissão para ela. Só que chegou um momento, não muitos anos depois, que aquela profissão praticamente foi extinta no nosso país. 95% foram mandados embora. E o marido ficou desempregado por muito tempo. E não arrumava outro trabalho. Só que o que ela tinha pedido para Deus é que o marido tinha que ser aquilo. Gente, vamos ser mais sábios nas nossas orações. Deus é o que conhece o profundo do coração. Às vezes, se o cabelinho é mais desalinhado, ou o dente é um pouquinho torto, gente, às vezes com os anos isso não faz muita diferença, mas assim, a gente fica igual quando foram lá para Davi, né, para escolher um rei.
queria alguém assim, assim, assim. E se a nossa oração fosse, Senhor, que seja alguém segundo o teu coração? Segundo o coração de Deus. Gente, a gente vê a aparência, a gente não vê o coração. Minha cidade, vai fazer 30 anos, agora no final do ano que eu e Deli casamos, então vai fazer 30 anos que eu moro em Curitiba. E eu volto lá para a minha cidade, voltava mais quando meus pais eram vivos, mas assim, vou lá na igreja uma vez a cada 2, a cada 3 meses, então assim você acaba meio de longe acompanhando a vida das pessoas. E eu vejo assim, pessoas que se dizia, nossa, esse daí é um bom partido, essa menina é um bom partido para os meninos. E às vezes você vê que no decorrer dos anos aquelas pessoas desencaminharam na vida de uma tal forma. Esses dias ainda vi a foto de um menino que era um menino assim, parecia até delicado do ponto de vista da gente, como se tornou um marido ruim, que trouxe tanto sofrimento para a vida da esposa dele, uma mulher de Deus. E às vezes tem pessoas que a gente olha e a gente nem dá, como é que se diz? A gente nem dava muito, E no decorrer dos anos você diz, que pessoa preciosa que se tornou, no sentido da obra de Deus, do cuidado com a família dela. Eu acho interessante esses tempos, a Sara mencionando de uma aula de escola, não é dominical à noite? Uma aula que eles deram, e botaram, como é que é? Sementinha para crescer lá alpiste para crescer e fazer aquele cabelinho, sabe? O bonequinho que nasce os cabelinhos. Ela chegou em casa e falou, mas tem uns meninos lá que não vai nascer cabelinho daquele negócio de jeito nenhum. Era para botar bonitinho, arrumadinho, e eles amassaram aquilo, e eles socaram. Não tem como alpiste crescer naquele negócio. Mas tem algumas meninas que fizeram tão cuidadosinho e tal, eu não sei o quê. Irmãs, a palavra eu acho que era sobre a terra boa, né? O que era a boa terra. Passou um tempo e começaram a vir as fotos das mães dos cabelinhos dos bonequinhos. Tinha alguns que ela dizia, mas como que cresceu isso daqui? Eu vi esse menino socar esse negócio, ele virou de ponta cabeça, e olha o tamanho que está esse cabelinho. E essa daqui que plantou com tanto carinho, tinha lá 2 fiapos verdes, né, na cabeça. Eu digo, minha filha, esse daí caiu em terra boa, né? Então assim, irmãs, você está lá dando aula de escola dominical para as crianças, você não sabe aonde que vai prosperar a boa semente. Você está trabalhando com um adolescente, você está aqui, a gente está... Irmãs, tem gente que simplesmente aqui a mensagem vai entrar no ouvido, vai ser no outro, não vai fazer diferença nenhuma na vida das pessoas. Mas tem pessoas que vai sair e dizer assim, olha, isso daqui tudo é terreno, é dia a dia. É coisa me enredando, me embaraçando, mas o meu destino final é para chegar no céu, é para fazer que a minha família possa chegar no céu comigo. A gente não sabe aonde que está a boa terra, e cabe a nós semearmos. Nós como mães, às vezes, né, temos esse cuidado. Às vezes a gente acha que tem um dos filhos, eu tenho 3, 4, 5, acha que um é a última batatinha do pacote e só as atenções vão. Deus sabe que você tem como regar cada um deles, cuidar, e o Senhor vai dar o crescimento, a terra boa vai fazer brotar. Então, irmãs, quando fala em mestras do bem aqui, em conselhos, fica aí para jovens, vai orar que Deus te dê um esposo, te dê um namorado, um noivo, um esposo, ore que seja segundo o coração dele. Né? Às vezes a gente fica tão, amarrado em coisas pequenas, em coisas passageiras, mas o Senhor Deus conhece o nosso futuro. O Senhor Deus conhece o futuro do nosso país. O Senhor Deus conhece cada uma das coisas. E que a palavra de Deus possa prosperar no nosso coração.
E que a gente possa, no final, gente, independente da geração que nós somos, se você tem 80, se você tem 60, se você tem 30 ou você tem 12. Independente da geração que você está, nós temos que chegar a um final. E esse final é chegar a esse final com Cristo. Seja através da vinda dele, seja através do dia que o Senhor nos chamar. E qual que é o dia que o Senhor nos chama? Gente, pode ser com 90, com 100, pode ser com qualquer idade, crianças, adolescentes, jovens, a gente não sabe o nosso dia. O Senhor quis que nós não soubéssemos o nosso dia. Mas uma coisa é clara, a nossa carreira tem que ser até o fim. E enquanto o fim não chegar, a gente continua nessa carreira, né? Não tem aposentadoria. Para finalizar a mensagem, irmãs, nós vamos ler, por gentileza, abram a Bíblia de vocês, 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 7. O fechamento vai ser todo mundo junto, Daniela? Não vai ser aqui já, daí eu já te passo, tá? Então, 2 Timóteo, capítulo 4 e o versículo 7. Diz assim a palavra de Paulo: combati o bom combate, acabei a carreira e guardei a fé. Esse é o objetivo geral, irmãos. Quando a gente fala em família, em esposo, em relacionamento, a gente não está numa briga entre homens e mulheres, entre gerações, né? O que a gente fala? Porque essa geração é tudo mimimi. Eu sempre digo, quem criou essa geração fomos nós. A gente reclamava dos nossos pais, eles criaram nós. E a gente reclama dessa geração, que é responsabilidade total nossa, é nós que criamos. As crianças do jeito que estão, somos nós que estamos criando. Os adolescentes e jovens somos nós. Então, pedirmos sabedoria a Deus em como lidarmos com isso. Eu gostaria de retornar para a irmã Daniele, mas antes, vamos se colocar em pé, fazer uma oração, irmãs. Pedir a Deus que nos faça mulheres sábias, mestras do bem, nesse objetivo de a cada dia estarmos mais perto do Senhor, mais perto, mais próximas de Deus. Por gentileza, se não for demais, dê um abracinho aí na irmã que está do seu lado. Se tiver de 3, dá um abracinho de 3 aí. Pode continuar, não tem problema. Abracem a irmã que está com você. Eu já vou passar aqui para a Daniele. Nós vamos fazer uma oração e você abençoa a irmã que está do teu lado. Ela também vai abençoar a tua vida. Seja abençoada com o teu bebezinho ali também. Olha, elas estão indo aí te abraçar. Não tem ninguém. Tem mais uma irmã com o bebezinho lá atrás. Que sejam abençoadas. Senhor nosso Deus. Tem mais uma irmã lá atrás com o bebezinho, gente. Isso, chega perto dela, né? Senhor nosso Deus, nós te agradecemos pela palavra que o Senhor nos deu hoje. Pedimos que o Senhor nos dê sabedoria nos nossos relacionamentos, na nossa família, que nós não percamos de vista o alvo, que é chegarmos a Ti, Senhor, que é cumprirmos a nossa carreira de acordo, Senhor, com a Tua palavra, para que aquele dia, Senhor, que nós nos encontrarmos com o Senhor, nós possamos estar diante do Senhor não com as mãos vazias, mas que nós tenhamos tido seriedade, Senhor, no nosso proceder, no nosso falar, Senhor, moderação no nosso modo de viver, não se dando a muito vinho, seja ele qual for na nossa vida. Também, Senhor, mestras do bem, ou seja, auxiliando outras mulheres, outras pessoas ao nosso redor a chegarem até Ti, Senhor. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Irmã Daniele, pastor. Amém.
Amadas irmãs, nós estamos felizes pela palestra, amém? Amém. Eu vou dizer para vocês que lá fora foi muito bom também, mas o frio pegou a gente lá. Abracem seus maridos e filhos e agradeçam, porque a sensação lá fora está de 6. Está 9, mas a sensação está de 6. É complicado. Vamos orar pela vida da nossa palestrante e já dar a bênção. Então estenda a sua mão para cá. Senhor Jesus, nós te agradecemos, Senhor, pela vida da doutora Raquel. Pedimos que o Senhor, aonde o Senhor levar ela, o Senhor use ela em suas mãos, Senhor, na sua vida secular, na escola, Senhor, lá no Centro Educacional Evangelho, o lugar que o Senhor deu a eles, Pai. O Senhor use eles lá, use cuidando das crianças, dos adolescentes e preparando eles para a vida. Senhor, abençoe o Derli, que está finalizando também, orando pelos homens, que o Senhor abençoe o evangelista Derli, guardando eles, Senhor, derramando sua bênção, que essa bênção, Senhor, chegue a seus filhos, Pai. É a nossa oração de gratidão nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Amém. Estenda suas mãos.